Abra sua Bíblia em João capítulo 17. O versículo de número 3 vai ser o versículo da nossa leitura inicial. Mas você vai permanecer com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler muita Bíblia hoje de manhã, amém? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quer ter uma vida iluminada, sem trevas? Medite na palavra, mergulhe na palavra. Seja alguém que conhece a palavra. A Bíblia diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Amém? Esses domingos pela manhã, onde temos pregado, nós temos falado um pouco sobre o reino de Deus versus religião. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa manhã também. Por quê? Porque o Senhor, Ele deseja que nós entendamos qual é o seu propósito eterno para nossas vidas. Que nós venhamos compreender que nós fomos salvos por um motivo. O motivo de sermos salvos, na verdade, não é nem a salvação em si, mas o retorno ao propósito de Deus para nossas vidas. E qual é o propósito eterno de Deus para os seus filhos? Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Amém? Você foi criado para ter relacionamento com Deus. Mas esse não é o propósito eterno na sua completude, ainda tem outra parte. Fomos criados para ter relacionamentos com Ele, mas fomos criados também para nos relacionar uns com os outros, como irmãos, como família. E quando a igreja foge desse propósito, quando a igreja ela foge dessa característica, obrigado, querido. Quando a igreja ela foge desse propósito, dessa característica, ela deixa de ser a igreja de Jesus. Porque Jesus, ele um dia questionando os seus discípulos em relação a quem de fato os discípulos e as pessoas entendiam que ele era, Jesus ele quer falar em particular com os seus discípulos e ele os retira de Jerusalém, de Cafarnaum, das regiões onde ele era acostumado a pregar, e ele vai para uma região onde os judeus não gostavam muito de ir. Ele levou os seus discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Era a cidade onde o César, na verdade, se abrigava na maioria das vezes. E lá, numa reunião particular com os seus discípulos, seus seguidores, ele faz uma pergunta para os seus seguidores, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Vocês têm andado comigo já há mais de 2 anos, a gente tem ido para lá, para cá, temos anunciado o Evangelho do Reino, vocês têm visto sinais, vocês têm visto maravilhas, e eu quero, o que as pessoas dizem? O que elas dizem em relação a mim? Quando vocês estão ali conversando com elas, depois de um milagre, quando vocês estão ali conversando com elas, depois que elas veem o paralítico andar, o cego enxergar, o que elas falam de mim? E a resposta não é muito satisfatória. Porque eles dizem assim: olha, eles dizem que você é Jeremias, é Elias. Alguns dizem até que você é João Batista que ressuscitou. Ninguém havia percebido de fato quem ele era, mesmo sendo alcançados por milagres, mesmo sendo alcançados por sinais. Isso mostra que você pode ir à igreja, que você pode ir à reunião da igreja, provar dos sinais, ser curado, ser abençoado, e mesmo assim não saber de verdade quem é Jesus. Porque muitos têm um conhecimento histórico sobre Jesus, muitos têm um conhecimento filosófico sobre Jesus, mas poucos têm um relacionamento verdadeiro com Ele. E a base da igreja não é conhecer a história de Jesus, mas é conhecer o autor da história. É se comunicar com Ele, é ter um relacionamento de temor e tremor. É viver uma vida com Deus de intimidade que vai para além do culto, que vai para além do templo e que vai para além do domingo. Fugindo das obrigações religiosas para entender que tudo começa em um relacionamento. É como um casamento. Se você for casado com alguém que só cumpre as obrigações da casa, mas que não quer ter relacionamento com você, não é casamento. Olha, eu vou lavar sua roupa, eu vou fazer a sua comida, eu vou deixar a casa arrumadinha,
Quando você chegar, eu vou estar aqui te esperando, mas eu não quero me relacionar com você. Alguém queria um casamento desse? Ninguém quer. Estou fora, né? Mas muitas vezes essa é a postura daqueles que estão seguindo Jesus. Porque essas pessoas que eles responderam, que diziam que Jesus era Elias, João Batista ou Jeremias, estavam seguindo. Estavam caminhando com ele por onde ele ia. Mas o alvo delas não era ele. O alvo delas era o que ele podia dar. E não é diferente na igreja dos nossos dias. Muitas pessoas estão na igreja não interessadas em Jesus, mas no que ele pode dar. Infelizmente. E aí quando Jesus ouve essa resposta frustrante, depois de mais de 2 anos de trabalho entre os seus discípulos, ele diz, bom, eles apenas me seguem de longe, mas e vocês? Vocês têm me acompanhado, a gente dorme nas mesmas casas, a gente come na mesma mesa, a gente conhece a intimidade um do outro. Quem vocês dizem que eu sou? E agora ele não está falando mais, ele não está querendo saber o que a multidão pensa a respeito dele. Ele está querendo saber o que os seus discípulos pensam a respeito dele. Porque nós precisamos saber diferenciar na igreja aqueles que são parte da multidão e aqueles que são discípulos de Jesus. Você é parte da multidão ou você é discípulo? Discípulo é aquele que segue os passos do mestre. Discípulo é aquele que imita o caráter do mestre. Discípulo é aquele que tem um compromisso de honra com o seu mestre. Então Pedro, numa direção do Espírito Santo, ele diz assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele responde isso, Jesus rapidamente diz, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que está nos céus. Mostrando ali que ninguém pode conhecer Jesus de verdade, se o Espírito Santo não o conduzi-lo. Ninguém pode conhecer Jesus de verdade, se o Espírito Santo não revelar. A pessoa pode ter uma experiência com a igreja, ela pode ter uma experiência com um pastor, eu gosto daquele pastor, eu gosto da pregação dele. Ela pode ter uma experiência com uma religião, e mesmo assim não ter uma experiência de verdade com o Senhor. Porque para que isso aconteça, o Espírito Santo precisa revelar, senão não é uma experiência legítima. E quando ele fala isso, Jesus diz, por isso eu te digo, Mateus capítulo 16, versículo 18, eu digo que tu és Pedro. E ele não diz sobre essa, ele diz sobre esta, falando dele, sobre esta pedra, eu edificarei. Aí ele usa uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim, eu edificarei a minha igreja. Edificarei o quê? De novo? De quem é a igreja? É de Cristo. Às vezes eu acho engraçado, alguns pastores que eu conheço, até amigos, estou conversando com eles, eles dizem assim, porque na minha igreja, e às vezes quando eu tenho muita intimidade, eu brinco e falo assim, a igreja é sua? Você morreu por ela, foi? Você entregou a vida por ela? Não, rapaz, é forma de falar. Eu falei, mas é uma forma de falar errado, porque se você estiver sentado comigo e Rose, e você dizer assim, porque é a minha esposa Rose, eu vou ficar ofendido. Porque ela é minha esposa, você não pode chamar ela de minha esposa. Então chamar a igreja de Cristo de minha igreja, é na verdade fazer mais ou menos isso, porque ele é o noivo. E ela, a igreja, você é o quê? A noiva. Você ia gostar que alguém chamasse a sua esposa de minha esposa? Você ia gostar? Mas a maioria das vezes é o comportamento dos líderes de hoje em dia, eles acham que eles são donos da igreja. E esse comportamento dos nossos dias, ele é um comportamento muito ruim por um motivo simples. Nós estamos vivendo uma época da igreja onde as pessoas se esqueceram do noivo e assumiram um compromisso com a noiva. Até os pastores. Você hoje encontra líderes, pastores, que eles não têm tempo para o noivo, mas eles têm tempo para a noiva. Tudo é feito em nome da noiva, da igreja, em como agradar a igreja, como é que vai ser o culto, a organização dos nossos cultos,
enfim, se passa um pouquinho do horário, as pessoas já ficam, não há mais aquele interesse. Você vê às vezes pastores que passam o dia inteiro com a noiva, mas não tem um relacionamento íntimo com o noivo. E nós não estamos preparando uma noiva para a gente. Paulo diz, eu procuro apresentar a vocês, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 3, a partir do versículo 1, ele diz, eu procuro apresentar a vocês como uma noiva bem adornada para um noivo só, Cristo. Então nós precisamos entrar numa mentalidade de que a igreja, ela tem um propósito. E o propósito da igreja, antes de qualquer coisa, é ser a igreja de Jesus. Se ele disse, eu edificarei a minha, é porque iria ter outras. E aí é onde a gente às vezes parece radical, mas nem todo ajuntamento de pessoas é a igreja de Jesus. Porque ele diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou presente. O que é reunidos em meu nome? Andando segundo a minha palavra. O que é reunidos em meu nome? Me adorando de espírito e verdade. O que é reunidos em meu nome? É colocando Deus em primeiro lugar, acima de tudo aquilo que a gente faz. E, infelizmente, muitas pessoas não compreendem essa verdade. E aí, no capítulo que nós vamos ler, inicial, ele diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste, que te conheçam. E conhecer é muito mais do que saber informação. Conhecer é ter relacionamento. E aí eu fiz alguns paralelos nessa manhã, que eu quero repartir com vocês, esse pão, entre a diferença do que é uma religião e do que é o reino de Deus. A religião nos fala de fazer coisas para Deus. A religião nos fala de cumprir um conjunto de regras, conduta, para que quando nós fizermos isso, Deus então nos aprove e nos aceite. Tem muita gente hoje que, ao se converter, logo acredita que Deus quer que ela faça a obra. Eu preciso fazer algo para Deus. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, antes de você fazer a obra de Deus, Deus precisa fazer uma obra em você. Antes de eu fazer a obra, eu preciso permitir que o Espírito Santo faça a obra na minha vida. Porque se eu não permitir que o Espírito Santo faça a obra na minha vida, eu não vou estar envolvido com a obra de Deus, eu vou estar querendo estar envolvido com os meus projetos pessoais. E você sabe que tem muita gente que é assim, que ela só transfere o sonho de ambiente. Lá fora ela sonhava em ser famoso, lá fora ela sonhava em ser conhecido, aí ela vem para a igreja, ela agora tem os mesmos sonhos, só que dentro da igreja. Então se lá fora ela sonhava em ser um cantor famoso, agora ela sonha em ser um cantor gospel famoso. Se lá fora ele sonhava em ser muito conhecido, ele vê que a igreja é um campo de oportunidades e agora ele sonha em ser um grande pregador. Mas quem é o grande pregador? É Jesus. Quem é o grande pregador? É aquele que é a própria palavra. Qualquer outro, meu irmão, é instrumento apenas. E por que isso? Porque a religião nos molda isso. Ela desenvolve no nosso coração esse querer fazer coisas. E quando nós não fazemos nada, nós achamos que somos inúteis. Mas o nosso relacionamento com Deus é a base principal da nossa vida com Deus. Se você fizer tudo, mas você negligenciar o seu relacionamento com Deus, você não está fazendo nada. Você sabia que tem muitas pessoas que estão envolvidas na obra de Deus, que o que afasta ela de Deus é a obra? Não, pastor, espera aí. Se ela está na obra, ela está com Deus. Nem sempre. Nem sempre. Quando Satanás tentou Jesus, disse assim, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Jesus responde algo para ele muito significativo. Jesus responde, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Primeiro adoração, depois serviço. Primeiro adoração, depois eu não posso servir, e quando sobrar um tempinho eu adoro. Isso não é relacionamento. Não é. Então eu posso estar envolvido com a obra de Deus, fazer coisas para Deus e não priorizar o relacionamento com Ele.
Se não fosse verdade o que eu estou falando, Jesus não diria naquele dia: muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, aquilo outro. E Jesus disse: espera aí, eu nem conheço vocês, eu não tenho relacionamento com vocês, vocês até fizeram, mas vocês não me priorizavam. Porque nós, seres humanos, nós temos uma capacidade divina. Não é um mal que eu vou falar, é uma capacidade divina. Qual é essa capacidade? A capacidade de aprender a fazer as coisas. Você sabe que tudo na vida é aprendido, né? Alguém aqui nasceu falando? Andando? Aprendeu, né? Então você sabia que a gente pode aprender até fazer essas coisas aqui? Pregar, aprender. E aí depois que a gente aprende, muita gente sai da dependência de Deus. Ele já sabe orar, então ele não confia mais na ação do Espírito Santo na oração. Ele já sabe pregar, então ele chega aqui, né? E prega assim, e sabe mesmo, pessoas que têm uma capacidade de influenciar um auditório, né? Que têm uma boa oratória, mas Deus não se impressiona com eloquência, Deus não se impressiona com barulho, Deus não se impressiona com força de expressão. O que muda de fato a vida dos ouvintes é a presença de Deus, é a unção de Deus. Se não for a unção, não tem mudança. E o grande problema é que Deus começa usando os homens. Daqui a pouco os homens querem usar Deus para que as coisas aconteçam. E no reino de Deus essa não é a proposta. Por quê? O reino de Deus nos fala de um relacionamento com a pessoa do Senhor, que nos ama, nos aceita e nos aprova, não pelo que fazemos, mas pelo que Ele fez. Amém? Quando Jesus inicia o seu ministério, Ele inicia com a aprovação do céu. Pergunta para o seu irmão assim: você tem a aprovação do céu? Porque se o céu te aprovar, ninguém pode te reprovar. Agora, se o céu não te aprovar, irmão, nem tente. E quando ele inicia o seu ministério, ele tem a aprovação do céu. Os céus dizem: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso é a aprovação do céu. Amém? Só que quando Deus fala isso de Jesus, Jesus não tinha curado ninguém ainda. Quando Deus fala isso de Jesus, Jesus nem sequer tinha pregado o Evangelho. Quando Deus fala isso de Jesus, Jesus não tinha feito nenhuma bondade como missão divina. Então Deus não estava dizendo assim: olha, eu te aprovo, meu filho, porque você me obedece fazendo milagres, porque você me obedece operando sinais, pregando o Evangelho. Não, a minha aprovação, meu filho, não é por isso. Eu te aprovo porque você é meu filho. Então a aprovação de Deus na sua vida não é por aquilo que você vai fazer para Ele, é por aquilo que Ele fez por você. Ele derramou o sangue de Jesus por você, te comprou e te tornou filho. E os céus te aprovam porque você é filho. E talvez você vai passar a sua vida inteira na igreja e nunca vai pregar uma mensagem. Mas não quer dizer que você foi reprovado, porque você tem a aprovação do céu sobre a sua vida. O grande problema é que muitas pessoas se esquecem disso e ficam buscando a aprovação dos homens. E infelizmente é o que está acontecendo hoje em dia na igreja. E queridos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque isso seduz cada um de nós. O ativismo até mesmo dentro das coisas de Deus, sem que Deus seja o Senhor, o centro. Uma outra coisa é que a religião nos fala de cerimônias, rituais, até mesmo dentro do culto a Deus. A gente tem uma mania de querer engessar o mover do Espírito Santo. Sabia disso? O culto é assim. Começa assim, vai por aqui, termina assim. Não pode sair dessa hora. Isso é engessar a ação de Deus, porque o culto tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. As nossas programações, elas devem existir, mas elas têm um ponto lá, uma observação, que diz assim: vai valer até o Espírito Santo querer alterar. Sabe qual é a melhor coisa que acontece? É quando o Espírito Santo desmancha as nossas programações e estabelece as dele.
Mas nós temos essa mania de engessar, né? Às vezes a gente vem aqui um domingo e aí a gente faz aquele louvor poderoso, onde a presença de Deus vem no louvor assim, você chora. Aí a gente no outro domingo quer repetir as mesmas músicas para ver se acontecem as mesmas coisas. Porque nós temos essa mania de querer estabelecer um ritual para Deus operar. Só que Deus não opera no ritual, o Espírito Santo, no reino de Deus, o Espírito Santo opera pela liberdade, porque o texto diz, aonde o Espírito do Senhor está, segundo os Coríntios 3,17, aí há liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é o direito de expressar-se diante de Deus da forma que eu desejar, contanto que seja correta diante de Deus. E muitas vezes a gente acaba engessando isso, né, achando que é assim, dessa forma, que tem que acontecer nesse padrão aqui, porque se não acontecer nesse padrão, Deus não faz. Tem um amigo meu, pastor apóstolo Marcondes, que ele fala algo interessante. Ele disse que ele tinha mania de querer ensinar a Deus a fazer culto. Ele orava antes do culto e disse a Deus, vai ser assim, assim, assim. Então nessa hora o Senhor opera assim, assim. Aí Deus falou assim, olha, eu vou mostrar para você que você não é assim. Que eu faço da forma que eu quero, do jeito que eu quiser. E para te ensinar isso é o seguinte, a partir de hoje eu não quero que você pregue mais nos cultos, eu quero só que você adore. Imagina você uma igreja batista sem pregação. Aí ele dava uma palavrinha assim de 5 minutos, mas não pregava. E o pessoal começou a ficar irritado, né? Pastor não prega mais, só canta, só canta, só canta, só canta. E ele disse que na igreja que ele pastoreava tinha 44 pessoas, tudo velhinho. Não se convertia ninguém. Diz que um dia, né, depois de meses de obediência, um monte de gente já irritada, né, porque estragou a forma do culto. Aí então o Espírito Santo, ele orando, disse assim, fique de pé, começo do culto e faça o apelo. Ele disse, não, Senhor, não é assim que acontece não, Senhor. É assim, ó, primeiro a gente abre o culto, depois, Senhor, a gente ora, aí a gente canta 2 hinos, que é o prelúdio. Aí depois, Senhor, que a gente canta 2 hinos, aí a gente dá uma oportunidade para alguém da igreja. Aí depois a gente canta outro hino de novo, Senhor, para tirar a oferta. Aí, Senhor, vem a pregação. Aí depois da pregação eu faço o apelo, só está fazendo tudo errado. O Espírito Santo, levante-se e faça o apelo. E ele disse que nesse dia, o domingo, a igreja estava cheia de visitantes. Aí disse que pegou o microfone sem jeito, né, falou, gente, assim, né, tem alguém nessa noite, assim, que por acaso, né, assim, foi convidado, de repente você quer aceitar Jesus? 8 pessoas vieram à frente e se arrependeram. Quando veio que isso aconteceu, o Espírito Santo disse para ele, eu estou mostrando para você que sou eu que faço, não é você, sou eu quem opero, sou eu que faço, não é você. E quando a gente percebe isso, a gente vai ver que é assim mesmo, que às vezes quando algo sai da nossa programação no culto, a gente acaba se irritando, não faz as coisas com amor, não é verdade? E isso é um conceito de religiosidade. No reino de Deus, nos fala de liberdade do Espírito Santo para conduzir o culto a Deus, sendo a espontaneidade, a alegria, a fé, a unção, o coração quebrantado e a vida no Espírito, características que vão marcar a nossa vida. Quando isso é verdade, você sai do culto satisfeito com Deus. Não é bom quando você vem assim no culto e você recebe uma palavra assim, meu Deus, que bom que eu vim. Mas também, irmãos, tem época que a gente vem, né? Que a gente volta para casa assim, Jesus, que foi isso? Eu estou dizendo porque isso já aconteceu comigo. De entrar num lugar assim e ouvir tudo, menos a palavra. E acontecer tudo, menos um culto. Já fui em lugares assim. E isso entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque tem muitos lugares que a centralidade do culto é os demônios. Se aconteceu o culto, nenhum demônio manifestar, não teve culto. Tem muitos lugares que a centralidade do culto é a oferta. Tem muitos lugares que a centralidade do culto, o cerimonial em si, mas a centralidade do nosso culto tem que ser Ele,
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Quando nós entendemos isso, não tem culto ruim. Eu sempre falo, né? Eu falei isso muito aqui no início, né? Quando eu começava a ministrar a parte do louvor, que eu dizia assim, olha, você não deve vir para a igreja para adorar a Deus. E quando eu falava isso, os irmãos olhavam para mim assim, com essa cara que você que nunca ouviu eu falando isso, olhou agora. E aí eu repetia de novo, né? Você não deve vir para a igreja para adorar a Deus. E as pessoas de novo olhavam assim, ficavam, esse pastor está meio herege, né? E aí eu consertava dizendo o seguinte, você tem que vir para a igreja, e aí para esse ambiente aqui, adorando a Deus. Você não tem que vir para adorar. Porque quando você vem para adorar, você depende do que vai cantar aqui para você adorar. Mas quando você já sai da sua casa adorando, e eu venho adorando, e meu irmão vem adorando, e a outra irmã vem adorando, quando nós nos encontramos é uma reunião de adoradores. Sempre haverá adoração verdadeira a Deus. O grande problema é que muitas vezes a pessoa vem para adorar, aí ela vem aqui esperando ser estimulada pelo Ministério de Louvor, né? Aí o Ministério de Louvor tem que falar, levanta a mão, abaixa a mão, se senta, se deita, falar algumas coisas assim para ver se a pessoa reage à adoração. Mas quando você é adorador, você não precisa de estímulo. Quando você está na presença, você sabe que você está na presença. E aí só tem algumas opções: adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, engrandecer o nome dele, fazer o que o Salmo diz: entrai pelas suas portas com louvores e nos seus átrios com ações de graça. Você já entra adorando, Senhor, obrigado, porque eu sei que Tu és maravilhoso, eu sei que Tu és santo, eu sei que Tu és bom, a Tua bondade, esse é o dia que o Senhor fez, e eu me alegro nele, porque o Senhor me dá a oportunidade mais uma vez de Te adorar. Você já vem adorando. Eu não gosto de acordar cedo, é uma das minhas fraquezas. Por quê? Porque eu durmo muito tarde. Meu horário mais cedo de dormir é 3. Porque na madrugada é onde eu gosto de orar, é onde eu gosto de ler, na madrugada. E aí o que acontece? Esse culto para mim aqui é um sacrifício. Porque geralmente é o domingo que a gente gosta mais de dormir, é ou não é? É ou não é, gente? Fala a verdade. Mas você acredita que é o culto que eu mais gosto da semana, é esse aqui? Quando eu viajo, que eu não estou aqui, que eu estou em outro lugar, que eu não preciso acordar às 7, não tem jeito, 6 horas eu acordo. E eu não acordo assim, ai meu Deus, tenho que ir lá para o culto 6 horas. Eu acordo alegre. Assim, obrigado, Senhor, por poder Te dar de manhã um louvor, poder Te dar de manhã a adoração. Falei isso esses dias na igreja que eu estava, falei, ó, eu ministro no culto das 7 da manhã. A pessoa falou, 7 da manhã tem um culto na sua igreja? Eu falei, tem. E vai gente? Eu falei, tem lá um monte de adorador lá, que aparece lá, e vai adorar a Deus. Aí ele disse, sério? Mas dá um pouquinho de gente. Eu falei, não, dá um pouquinho não. Lá tem uma geração de adoradores que resolvem renunciar ao sono, resolvem renunciar ao descanso do domingo para adorar a Deus, amém? E o seu louvor tem resposta, a sua adoração tem resposta. Com certeza é a melhor forma de começar a semana, na presença de Deus, amém? Adorando, exaltando a Ele, glorificando a Ele, dando a Ele a adoração verdadeira. E isso já é um sacrifício de louvor, que às vezes a gente desperdiça, com várias formas, querendo que as coisas sejam do nosso jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito dele, amém? A religião nos fala de um Deus distante e impessoal, pouco interessado nos problemas humanos. E quando Ele se interessa, o Deus da religião, Ele quer algo em troca. Não é assim? O Deus dos religiosos é assim, quando Ele se interessa por você, Ele quer algo em troca. Estava ouvindo um rapaz me contar um testemunho, não foi testemunho, testemunho é coisa boa. Ele estava me contando um testemunho. Tem a diferença entre testemunho e testemunho. Ele disse que o pai dele estava doente, precisava fazer uma cirurgia grave, e ele foi a uma igreja. E aí chegou lá para o pastor e disse, pastor, por favor, ore pelo meu pai, porque ele precisa fazer uma cirurgia, e eu preciso muito de oração. Bom, se você fazer o voto, aqui Deus vai operar na vida do seu pai. Se você fizer aqui o sacrifício, né?
Deus vai operar na vida do seu pai. Esse pastor, eu fiquei tão indignado com aquilo, porque eu queria só que ele orasse. Mas para ele orar, eu tinha que fazer o voto. Isso tem se tornado mais comum, irmãos, do que você imagina na igreja. Como se Deus nos desse algo, sempre que a gente pagasse, a gente teria. Não é esse o relacionamento. O seu relacionamento com Deus é de pai e filho. Sabe como é que o reino de Deus trata você? Como família. Sabe como é que Deus quer se relacionar com você? Como seu pai. Sabe qual é a sua condição no reino de Deus? Herdeiro. Quantos são herdeiros de Deus? Herdeiro precisa pagar alguma coisa para receber sua herança? A herança é minha, eu venho aqui, eu quero pagar aí porque eu quero. Esquece. Isso é a conversa da religião. Para quê? Para fazer de fato o que as más línguas dizem, tirar dinheiro das pessoas. Eu tenho que ofertar, eu tenho que devolver meus dízimos. Às vezes, quando o Espírito me inclinar, eu tenho sim que fazer sacrifícios, não manipulados, mas direcionados pelo Senhor. Às vezes eu estou orando, o Espírito Santo, Senhor, eu quero que você dê uma oferta de tanto. Fala comigo ali, eu chego aqui na igreja, qual é essa oferta? Por quê? Porque eu entendo que aquilo ali não é uma coisa para comprar o favor de Deus. Aquilo ali é uma forma de reconhecer que Ele tem sido bom comigo. Deus tem sido bom com você? Amém. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é? Quantos já provaram? É bom mesmo. É muito bom. Então a religião, ela traz esse relacionamento com Deus. Em que aspecto? Deus até vai te fazer algum favor, mas se você fizer isso, fizer aquilo. E, queridos, a gente precisa entender que a fé, ela é um caminho de desafios, amém? A fé é um caminho de desafios. Mas esses desafios têm que ser movidos pelo Senhor nas nossas vidas. A religião nos fala da importância da aparência exterior das pessoas. Eu falei isso aqui em uma das ministrações. A religião trata os que mais têm como se mais fossem. Não entendi, pastor. É simples. A religião trata melhor aqueles que têm mais. Mas no reino de Deus, não há acepção de pessoas. O reino de Deus é um caminho aberto para todos aqueles que quiserem vir. Claro que existem as condições do reino para entrar no reino. Tem que se arrepender, tem que reconhecer Jesus como Rei, como Senhor. Mas, por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos essa realidade hoje em muitas igrejas, principalmente no Brasil, que tem herdado, uma herança americanizada de evangelho, que traz para o homem uma sensação de que você é mais abençoado quanto mais tem. E se você não tiver, você não é abençoado. Só que você não é, o sinal de que você é abençoado por Deus não é o que você tem. É o que Deus já fez na sua vida. Se Deus não construiu nada, se Deus não fez nada grandioso na sua vida, você pode até ter coisas, mas ter coisas não significa que você é abençoado. Porque eu conheço muita gente na igreja que tem dinheiro, mas não é próspero. É rico, mas não é próspero. Porque prosperidade é muito diferente de ter riqueza. Prosperidade não é só ter dinheiro, prosperidade é ter vida com Deus, família abençoada, saúde abençoada, amigos, é um conjunto de coisas. Mas esse evangelho que nos fala, do status, da posição, do cargo, e aí as pessoas têm um sentido de importância quando alguém tem um cargo na igreja. Por isso que as pessoas almejam, porque eu quero ser pastor. Aí você pergunta assim, mas por que você quer ser pastor? Porque é bom ser pastor. Você que pensa que é bom. É maravilhoso ser pastor. Mas quando a pessoa diz isso, ela não está imaginando que para ser pastor, você, antes de ser pastor dos outros, você tem que ser pastor de si mesmo. Tem que pastorear a sua vida, porque se você não pastoreia a sua vida, como é que você vai pastorear dos outros? Então a pessoa pensa no status, que às vezes a posição eclesiástica gera na vida da pessoa. Porque o pastor, isso é uma realidade. Eu estava almoçando com um amigo, e ele, conversando com ele, batendo papo,
e eu estava pregando na igreja dele, e ele é apóstolo. E aí eu estava chamando ele pelo nome, né? Toda vez que eu pregava lá, eu chamava ele assim pelo nome. Fulano, não sei o quê, papapá, na hora da pregação, né? Aí ele estava jantando comigo assim, ele estava assim, me olhando assim com aquela cara de que ele não estava satisfeito comigo. Aí eu falei assim, você quer me falar alguma coisa? Estou vendo assim que você está estranho. Ele falou, posso lhe fazer uma pergunta? Você pode. Por que você não me chama de apóstolo? Sim, porque teu nome não é apóstolo. Teu nome é apóstolo? Disse, não, mas você não me respeita como apóstolo? Ele, muito. Lhe respeito, nunca lhe faltei com respeito. Agora você, se você quer que eu lhe chame pela função que você exerce, eu lhe chamo. Agora deixa eu te mostrar algo antes de eu te chamar. Aí peguei e abri em Romanos, né? Disse assim, olha só como é que Paulo se apresentava. Ele dizia assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo. Aí eu falei para ele, querido, na Bíblia, a função nunca aparece antes do nome, sempre depois. Você nunca vai encontrar na Bíblia pastor fulano, apóstolo fulano, bispo fulano. Você vai encontrar sempre o nome da pessoa e a função depois. Porque não é título, é um serviço. É um serviço que você faz no reino de Deus. Se não for feito para Deus, nem serve. Mas hoje os homens, eles querem isso, né? Quanto mais títulos você tem, parece que mais poderoso você é. Só que o poderoso no reino de Deus é aquele que sabe tomar a toalha, é aquele que sabe tomar a bacia, e é aquele que sabe fazer o caminho do serviço. E muitas vezes a gente valoriza isso, porque na verdade, a culpa é da igreja. Porque a igreja ovaciona esse tipo de gente. Pessoas que se acham, né? Tem alguns lugares que eu vou ministrar, que eu vou pregar, que eu fico olhando o comportamento de algumas pessoas com os seus líderes, que beira muito a idolatria. Não é que você tem que desrespeitar, não é isso que eu estou falando. Não é que você tem que ser rebelde. Eu só estou dizendo que algumas reverências ao homem deveriam ser dadas a Deus. Eu estou dizendo que algumas atitudes diante do homem deveriam ser manifestas diante de Deus. Mas a religião nos ensina a agradar a homens para atrair o favor de Deus. O reino de Deus nos ensina que nós devemos agradar a Deus e atrairemos o favor dos homens. A religião nos ensina que nós temos que agradar a homens para atrair o favor de... O reino de Deus nos ensina que nós temos que agradar a Deus e aí então teremos o favor dos homens. A Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você é agradável diante de Deus, Deus abre as portas, Ele traz os contatos, as conexões. Quem faz é Ele. Quem faz é Ele. Hoje o Senhor me deu a graça de poder ter um ministério expansivo. Por isso, às vezes eu não estou aqui todo domingo de manhã. Que a gente não atende só Lírio dos Vales. Eu tenho servido aqui nessa localidade, fazendo tudo que eu posso fazer. Mas tem várias pessoas que nos convidam aonde a gente vai. E parece absurdo que eu vou falar para você, mas eu não faço contato com quase nenhum deles. Ligando, me leva aí na sua igreja. Não. As pessoas que vêm até mim e me convidam, são pessoas que Deus traz. E se fôssemos usar esse conhecimento que nós temos hoje, para viver de agenda, a gente já teria agenda para 2000 e lá vai. Só que o que nós entendemos hoje, que eu entendo no reino de Deus, é que até as nossas ministrações, até aquilo que a gente faz no reino de Deus, tem que ter um verdadeiro propósito espiritual. Tem pastores que me ligam, às vezes, assim, olha, eu quero que você venha aqui na minha igreja, tá? Eu posso orar, pastor? Aí eles, pode. Aí eu oro e Deus diz, não vai. Já teve lugares que Deus falou, não vai. Aí quando eu respondo para o pastor assim, pastor, eu orei, Deus disse para eu não ir na tua igreja não. O que, rapaz? Por quê? Eu falei, eu não sei, você tem que perguntar para ele, né? Porque talvez o que eu vou falar naquele lugar não vai construir aquilo que ele está construindo. Talvez eu vou para lá e eu vou dar uma palavra que vai destruir o que ele está fazendo. Destruir, pastor? Sim, irmãos, tem lugares que eu chego que eu acabo destruindo. Pastor, misericórdia. É porque eu chego lá e eu prego o evangelho.
E muitas vezes tem lugares que eu vou que não é o evangelho que está sendo pregado. É outra coisa. É outra coisa. Porque o evangelho, ele é um caminho de cruz, ele é um caminho de morte, ele é um caminho de renúncia. E as pessoas não querem ouvir. Chegamos naquela geração que Paulo diz que as pessoas teriam comichões nos ouvidos. Rolhas, né? Para tapar os ouvidos. E iriam atrair para si pastores e mestres convenientes, que iriam pregar aquilo que elas desejam ouvir. Mas no evangelho de Jesus você não ouve o que você deseja ouvir, você ouve o que o mestre quer que você viva, aquilo que ele quer que você faça, aquilo que ele quer que você de fato seja. E não é todo lugar que você é bem recebido quando você prega esse evangelho. Por quê? Porque os homens têm medo de que as pessoas se libertem. E todo evangelho verdadeiro não aprisiona as pessoas a ninguém, liberta. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de tudo. Vai libertar do demônio, vai libertar da religião, vai libertar do jugo dos homens, vai libertar de tudo. E o que é a liberdade? É saber a quem estou servindo, por que estou servindo. Eu estou servindo a Cristo. Quantos estão servindo a Cristo? E por que eu faço isso? Porque Ele me comprou com o seu precioso sangue, e a resposta que eu posso dar é servi-lo. Então a religião, ela gera no nosso coração isso. Uma outra coisa, a religião nos fala sobre algo frio, sem vida, onde às vezes a estrutura, a organização, a denominação é mais importante do que as pessoas. Sabia disso? E por conta disso, nós temos hoje tido no Brasil uma geração de pessoas feridas com a igreja, né? Aspas. Não com a igreja, feridas com estruturas, porque a igreja de Cristo, ela não fere ninguém. Você pode ser até ferido por causa da igreja, mas a igreja em si não fere ninguém. Quando é que você é ferido por causa da igreja? Quando a sua família te rejeita porque você abraçou o evangelho. Quando lá no seu trabalho as pessoas te perseguem porque você abraçou o evangelho. Quando você morre por causa do evangelho, como os irmãos que nós vimos agora há pouco morrer lá na Líbia. Feridos por causa da igreja, não feridos pela igreja. Mas você sabe o que a gente mais encontra hoje? Pessoas que estão afastadas e elas dizem assim, né? Não quero mais ir à igreja. Por quê? Porque elas foram feridas em nome de Deus. Mas não em nome do Deus verdadeiro. Pessoas aproveitadoras. Às vezes que se dizem gurus e guias espirituais, que prendem a pessoa a eles. E o verdadeiro evangelho, quando você é um verdadeiro líder, você faz como João Batista, você aponta para o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro. Importa que ele cresça e que eu diminua. Mas nós temos encontrado isso, e aí essas pessoas hoje, né, eu tenho vários amigos assim, eles se dizem os desigrejados. Quem já ouviu essa expressão? Desigrejados? São pessoas que dizem assim, sirvo a Deus, mas não quero compromisso com a igreja. Não quero ir ao templo nenhum, não quero ir a lugar nenhum, eu vou ficar aqui nas casas, se tem um irmão ali que se reúne, eu vou também ficar com ele. Só que você vê que essa também não é a postura correta. Porque quando eu já fui em reuniões como essa, né, me convidavam para ir, e quando eu chegava lá, era um lambendo a ferida do outro. Era um dizendo assim, não, porque na minha igreja a experiência foi essa. Aí o outro, e a minha foi essa. Era um lambendo a ferida do outro. Também não é ajuntamento de Deus. Todo ajuntamento de Deus promove edificação, restauração, perdão, salvação, transformação. Todo ajuntamento de Deus produz mudança de vida. E às vezes a gente vê isso, eu não quero ir mais, por quê? Porque esse negócio de igreja está falido, não dá certo, está todo mundo corrompido. Ei, é mentira isso. Isso é uma semente que Satanás tem plantado para afastar aqueles que são sinceros de coração. Porque problemas na igreja sempre existiram, querido, desde o Novo Testamento. Na equipe de Jesus tinha problema. Na equipe de Jesus tinha briga, um queria...
eu vou sentar, quem vai sentar na direita sou eu. Não é você, não, é eu. Não. Ó, eu vou falar, amanhã, vem cá, fala lá com Jesus, que é para eu sentar na direita. Tiago não era assim? Aí a mãe diz, quando você chegar lá, no seu reino, bota meus 2 filhos, um na direita, o outro na esquerda. Aí Jesus sentou, né? Chamou uma criança, disse assim, vem cá, senta aqui. Aí falou, olha, quem quiser ser o maior no meu reino, tem que ser como essa criança aqui, ó. Porque no meu reino, não sou eu que escolho quem senta à direita, quem senta à esquerda. E ele pergunta assim, por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E o cálice que ele ia beber era a cruz. Ou seja, ele está dizendo, as posições no reino de Deus são dadas pelo nível de cruz que existe na sua vida. Quanto mais a cruz trabalha em você, mais acesso você vai ter no reino de Deus. Não é Jesus que decide, é a sua entrega. Não é Jesus que decide, é o quanto você está disposto a se entregar. É o quanto você está disposto a morrer para si mesmo e viver para Deus. Então lá na equipe de Jesus tinha um ladrão. E por mais interessante que seja o que eu vou falar, Jesus sabia que o ladrão era o tesoureiro. E nunca tomou a bolsa. Você acha que os outros não falaram não? Falava assim, Jesus? Tem alguma coisa errada. Porque lá naquela cidade que a gente foi, deram tanto de oferta. A gente comprou isso, comprou aquilo. Tem alguma coisa errada aí, Jesus. Tem uma coisa errada. Jesus, Judas está roubando. Jesus, eu sei. Isso não vai fazer nada. Mas Jesus nunca tomou a bolsa dele. E Jesus sabia que era o ladrão. Tinha um lá que carregava uma espada. Ficou 3 anos carregando uma espada. Para que essa espada, Pedro? Não, porque é assim, né? Caso aconteça alguma coisa. Então, tinha problema lá na equipe de Jesus. As igrejas do Novo Testamento, todas tinham problemas. Todas. Alguns problemas mais graves do que a gente tem hoje. Igreja de Corinto mesmo, meu irmão, que igreja era aquela? Que você pensar que não prestasse, tinha na igreja. Do capítulo 1 até o capítulo, penúltimo capítulo, é só falando de problema. Tinha fofoqueiro, tinha gente carnal, tinha irmão que levava o outro para a justiça. Está lá, só você ler capítulo 5. Tinha um cara lá que pegava a madrasta, todo mundo da igreja sabia, ninguém falava nada. O cara tinha relacionamento com a madrasta. Estava lá, está escrito. Lá tinha gente que a Santa Ceia deles era diferente da nossa, né? A nossa Santa Ceia é um cálicezinho assim, um pedacinho de pão. A deles era a ceia mesmo. Era aquela mesa farta, e talvez você vai se escandalizar agora, com vinho de verdade. A prova é que o vinho era de verdade, porque os negros ficavam bêbados. Vai embebedar com suco de uva? Não, pastor, se tomar assim uns 5 litros de pérgola, né? Aquele suco lá, fica bêbado. Mentira, já tomei um monte, nunca fiquei. Era vinho mesmo. E aí era tão feia a coisa que os caras ficavam bêbados no culto. Todo mundo bêbado lá, chapado. E aí tinha os mais pobrezinhos, às vezes não tinham recurso de chegar primeiro, quando chegava já tinham comido tudo. Na igreja. Está lá, 1 Coríntios capítulo 11. Você nem ia querer ficar nessa igreja, né? Eu, pastor, eu iria congregar nessa igreja e você é o quê? Jesus estava lá e você não poderia estar. Às vezes a gente quer ser melhor que Jesus, não é assim? Meu irmão, com todos esses defeitos, pasme com o que eu vou falar. Era igreja de Jesus. Os homens estavam bravos, Paulo estava irritado, mas Jesus estava trabalhando. Quando as 7 cartas são escritas à igreja da Ásia, a única que recebe só elogios é Filadélfia. Todas as outras 6, Jesus desce a vara. E tem uma, né, que é o reflexo da igreja dos nossos dias, que é Laodiceia, que eles diziam assim, rico estou, não tenho falta de nada,
Aí Jesus assim, tu que pensas que é rico? Você, igreja, Jesus está falando para a igreja isso, tá? Para aquela igreja. Você é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. E eu te digo, compre colírio para ungir os teus olhos e vestes para cobrir as tuas vergonhas. Então, ali mostra que a igreja pode ter tudo e está errando. A igreja de Laodiceia é bem o reflexo da igreja dos nossos dias, né? Porque hoje na igreja já tem de tudo. Já tem de tudo. Mas Deus tem uma igreja dentro da igreja. Amém? Diga assim para o seu irmão, tem uma igreja dentro da igreja. Tem um povo no meio do povo. Quantos fazem parte desse povo? Deus sempre tem um remanescente. E nessa manhã eu quero encerrar dizendo para você, que se o seu relacionamento for com Deus, a religião não vai te afetar de jeito nenhum. Mas se você não tiver um relacionamento profundo com Deus, querido, não pense você que você não vai ser seduzido pela religião, não, porque você vai. Porque a religião, ela é muito astuta. Jesus falou que no final dos dias, se possível fosse, até mesmo aqueles que são escolhidos seriam enganados. E qual é a forma, pastor? O que é que eu posso fazer para que isso não aconteça na minha vida? Tenha um relacionamento de intimidade verdadeira com Deus, de profundidade. Porque se você tiver esse relacionamento verdadeiro, Deus vai colocar um sinalizador na sua vida. Sinalizador, pastor, é quando você ouvir a voz de Deus, você vai saber que é a voz de Deus. Agora, quando alguém tentar usar até a palavra para parecer ser a voz de Deus, o Espírito Santo dentro de você vai dizer assim, engano. E você vai caminhar na luz, porque nós somos chamados para caminhar na luz. Amém? Se isso for verdade, a nossa casa vai ser abençoada. Porque o evangelho não vai depender do momento que eu estou na igreja. Quando eu estiver em casa, o evangelho vai estar. A sua empresa vai ser abençoada, porque quando você vive um relacionamento com Deus, Deus honra você. Se isso for verdade, você não vai ter prejuízos que a religião traz. Você pode até ter perseguição, pode até ter luta, pode até ter problema, mas vai haver em você um sentimento que só tem aqueles que são verdadeiramente amigos de Deus. Você vai ter a alegria da salvação. Eu quero encerrar contando o testemunho de um homem de Deus que todos vocês conhecem de ouvir falar, chamado Paulo, apóstolo. A carta de Filipenses é chamada a carta da alegria. Nela, Paulo fala várias vezes, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E quando a gente lê aquela carta onde ele diz assim, tudo posso, naquele que me... A gente imagina que Paulo estava numa boa quando escreveu aquela carta, né? Você sabia que Paulo estava vivendo um dos piores momentos da vida dele? Sabe por quê? Eusébio de Cesareia diz que Paulo, quando escreveu a carta de Filipenses, ele estava sendo castigado por causa do evangelho, e ele estava em uma prisão em Roma, aonde ele ficava só com o pescoço de fora, dentro de um charco de esgoto. Ali tinha fezes, ali era um esgoto, e ele ficava preso, com as mãos, os pés presos, e só a cabeça ficava do lado de fora. Como ele era cidadão romano, ele tinha direito de uma vez no dia, sair e fazer qualquer coisa que ele quisesse, e visitar alguém acompanhado de um soldado, ou escrever. E nessa situação, num charco de lodo, ele escreveu a carta da alegria. E não, ele não está à sombra do caminho, na praia, descansando, ele está preso. E lá ele diz assim para os irmãos, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa alegria não é fruto da religião. Essa alegria não é fruto de uma experiência com a religião. Essa alegria só tem de verdade aquele que tem um relacionamento profundo com Deus. E é essa alegria que Deus quer te dar. Se você tiver esse relacionamento, os problemas não vão tirar essa alegria, as situações difíceis da sua vida não vão tirar essa alegria, porque ele está lá preso, amarrado, aprisionado, mas quando ele vai falar do Senhor, ele diz assim, eu aprendi. Ele fez o quê? Aprendeu. Diga para o seu irmão, você precisa aprender.
Aprendeu o que? Ele diz, eu aprendi a estar alegre com o que eu tiver. Ou a estar alegre como eu estiver. Ele diz, eu sei ter bastante e ficar bem. E eu sei ter necessidade e ficar bem. Eu estou bem em toda e qualquer situação. Aí só depois que ele diz isso, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem muita gente falando isso, mas na hora da luta, vai embora. Na hora do problema, murmura. E Deus quer dar para você um relacionamento profundo com Ele. Aonde subindo ou descendo, nadando ou afundando, vivendo ou morrendo, você vai glorificar, você vai exaltar, você vai viver esse relacionamento, porque o Evangelho é um caminho de entrega. Mas essa entrega não nos traz prejuízo, essa entrega nos traz a alegria da salvação. E se você perdeu essa alegria porque você foi decepcionado pela igreja, que você foi decepcionado pelos homens, porque você teve alguma frustração, eu quero liberar sobre você nessa manhã, que o Espírito Santo vai restaurar essa alegria no seu coração, a alegria da salvação. Você recebe? Então diga, eu recebo essa palavra, e dê um aplauso poderoso a Jesus nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Pai, o Deus que nos ama, que nos comprou com um propósito. Abba, Pai, nós nos achegamos a Ti em oração como igreja do Senhor nessa manhã. E nós queremos dizer que Tu és o real motivo da nossa salvação. Queremos dizer que a nossa aliança é contigo, que o nosso compromisso é contigo, Senhor. Que nós rejeitamos todo argumento contrário à tua palavra. Que nós rejeitamos todo argumento contrário àquilo que o Senhor tem para nós. E nós queremos ser o que o Senhor diz que nós somos. Nós queremos ser na nossa geração sal da terra. Nós queremos ser luz do mundo. E nós queremos que as nossas vidas sejam marcadas pela tua presença. Por isso, Espírito Santo, nós nos submetemos à autoridade que existe no teu nome nessa hora, e queremos dizer que toda religiosidade seja banida do nosso meio, que possamos viver uma vida, Senhor, onde o teu evangelho possa se cumprir em nós. Toma cada pessoa aqui nessa manhã, Senhor. Restaura a alegria da salvação no coração dos teus filhos. Restaura, Senhor, o brilho no olhar do primeiro amor. Aquilo que o inimigo tenta roubar, tentando trazer, Senhor, o sentimento de que o evangelho é um caminho frustrante. Mas nós rejeitamos essa proposta nessa manhã e dizemos que nós cremos que a tua entrega tem resposta. Tua palavra diz que o Senhor olharia e veria o fruto do teu penoso trabalho. E nós dizemos para o Senhor nessa manhã, olha aqui nesse lugar, Senhor, e vê o fruto do teu penoso trabalho. Nós queremos viver para Ti, para o Teu louvor, para a Tua glória. Nós queremos que o Teu nome seja exaltado. Nós queremos que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, através das nossas vidas. Eu oro por cada pessoa aqui, por cada casa, por cada família representada aqui, declarando a Tua bênção chegando a cada lar, declarando a Tua presença se manifestando em cada casa, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Você que recebe, diga amém, e mais uma vez aplauda aquele que vive, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir. Aleluia.